2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu deixei algumas questões para que vocês pudessem refletir sobre elas, mas eu sei que muitos têm dúvidas sobre a veracidade da Bíblia. Como que essa é a palavra de Deus, sendo que foram homens que escreveram? Será que eu devo acreditar em tudo que está escrito nela? Será que realmente é a palavra de Deus? Por isso, antes de responder aquelas questões, vamos primeiro entender e ter a certeza que a Bíblia é a palavra de Deus. O primeiro ponto que a gente pode observar é que a Bíblia ela foi escrita, sim, por homens diferentes, muitos homens inclusive, mas a Bíblia ela inteira se confirma. Então, coisas que foram escritas há muitos anos antes de Cristo, do Antigo Testamento, se confirma no Novo Testamento. Por exemplo, em Isaías capítulo 9, verso 6, diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que se confirma em Lucas capítulo 1, versos 31 ao 33, onde o anjo diz a Maria: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E em Isaías 9, no verso 7 diz: Do aumento deste principado, ou seja, seu reinado, e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi. E em Lucas 1, verso 33, diz: E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. As duas palavras falam a mesma coisa. A Bíblia inteira ela se confirma, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, mas eu trouxe só um exemplo para vocês. Mas um outro exemplo que podemos citar é a história do apóstolo Paulo. Ele não caminhou com Jesus, ele não o conheceu, como os outros apóstolos. Ele não ouviu nenhum ensinamento de Jesus. No entanto, os seus ensinamentos, as coisas que ele falava em suas cartas, eram praticamente as mesmas coisas que Jesus havia ensinado aos outros apóstolos. A gente vê isso em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E aí ele cita a última ceia, em detalhes, como se ele estivesse lá. Então perceba que ele diz: eu recebi do Senhor, ou seja, o Espírito de Deus, que ensinou a Paulo tudo o que ele aprendeu, que contou para Paulo como foi aquela noite, o que aconteceu, quais foram as palavras de Jesus. Ou seja, a Bíblia ela foi escrita por homens diferentes, porém pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. Porque seria impossível a Bíblia inteira se confirmar, sendo que homens diferentes escreveram. Eles não conversaram entre si porque havia diferença de anos entre um e outro. Tendo entendido isso, que a Bíblia é a palavra de Deus, vamos entrar agora nas questões. Eu sou salvo? Como faço para ter certeza da minha salvação? Como faço para ser perdoado? E se existe vida após a morte? Marcos capítulo 16, versos 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E nessa primeira palavra, a gente já pode observar de cara duas coisas. Primeiro, existe salvação. Segundo, existe condenação. Porque Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora vamos refletir sobre essa passagem.
Jesus estava falando aqui com os seus discípulos. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, pregar a palavra de Deus, revelar a verdade. E logo em seguida ele diz: quem crer e for batizado, ou seja, é nessa ordem. Primeiro a gente acredita, depois recebemos o batismo, porque Deus trabalha com fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, primeiro é preciso ouvir a verdade, ouvir a pregação do Evangelho. Eu ouço a pregação do Evangelho, eu ouço a verdade, e se eu creio na palavra de Deus, aí eu dou o primeiro passo, que é o batismo. Eu sei o que muitos vão pensar e o que muitos vão dizer ouvindo essas palavras. Que já é batizado, que já conhece a verdade, que sabe quem é Jesus. Mas lembre-se que essa é a palavra de Deus. Não estamos falando aqui de uma religião. Estamos aqui para descobrir a verdade. Vejamos o que a palavra diz em João capítulo 3, versos do 3 ao 5. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, olha aqui Jesus falando mais uma vez do batismo. E o que é nascer de novo? Para uma pessoa nascer de novo, é necessário primeiro que ela creia na palavra de Deus, nas Escrituras. Lembra que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Portanto, é necessário primeiro crer nessa verdade e depois dar o primeiro passo, que é o batismo. Porque se eu acredito no que está escrito aqui, que é a palavra de Deus, eu estou disposta a fazer qualquer coisa para ter certeza da minha salvação, para ter certeza que eu estou agradando o coração de Deus. Então, quando uma pessoa acredita na pregação do Evangelho, quando ela abre o coração, quando ela renuncia à sua crença, às tradições, aquilo que ela aprendeu na religiosidade, o pensamento dessa pessoa é: ok, eu posso fazer isso. Qual é o próximo passo? E aí ela vai seguindo as etapas. E aí ela vai mergulhando cada vez mais nos mistérios e no amor de Deus. Quando eu digo que já sei, eu acabo construindo um muro entre mim e Deus. E foi por isso que Jesus falou em Lucas capítulo 9, verso 23. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Quando Jesus fala negue-se a si mesmo, o que vocês acham que ele quer dizer? Negar a si mesmo, ou seja, negar quem você é, negar as suas crenças, negar o seu conhecimento, o que te fez ser o que você é hoje. Não foi a sua caminhada e aquilo que você aprendeu? Pois Jesus diz: negue-se a si mesmo. Eu não estou na religiosidade. Eu não habito em templos de pedra. Eu habito no coração do homem. Negue-se a si mesmo. Negue aquilo que você aprendeu. Negue aquilo que você acredita, para acreditar naquilo que eu digo que é, diz o Senhor. Tome a cada dia a sua cruz e me siga. A religiosidade, ela nos coloca na mornidão. Ela tem um discurso de que o importante é ser feliz. É só eu não cometer os pecados sociais, matar, roubar, vou aos domingos no culto ou na missa e está tudo bem. Mas a verdade, ela nos confronta. O Evangelho de Jesus Cristo requer renúncia, requer decisão, requer ir contra a correnteza e nos coloca em uma posição de querer agradar somente a Deus, em uma posição em que a opinião das pessoas não importa. Tudo o que importa é agradar o coração de Deus. Em Mateus capítulo 3, versos 7 e 8 diz assim:
Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Em outra versão diz: E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mais uma vez, a gente vê a palavra citando aqui o batismo. Os fariseus, eles eram o povo que tinha o conhecimento da lei escrita por Moisés. Eles sabiam de cor e salteado. E aí, a gente sabe que João Batista, ele foi enviado por Deus antes de Jesus para preparar o caminho. Então ele pregava o arrependimento para o perdão dos pecados e batizava. E aí os fariseus e os saduceus iam ao encontro de João para serem batizados. E João responde: Raça de víboras, quem os ensinou a fugir da ira futura? Então quer dizer que o batismo é o caminho para fugir da ira futura. E aí ele continua: Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Então a gente vê aqui se confirmando o que Jesus falou em Mateus capítulo 16, quando ele disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, quem crer e for batizado fugirá da ira futura. Mas quem não crer será condenado. Por isso que João falou: provem por suas ações que vocês se arrependeram. Vocês estão conseguindo entender? A pergunta é: eu sou salvo? E como faço para ter certeza da minha salvação? A gente vê 3 palavras aqui se repetindo: acreditar, se batizar e se arrepender. Em Lucas capítulo 23, quando Jesus já havia sido crucificado e junto com ele haviam ali 2 ladrões. Aí do verso 39 ao 43 diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Salvador, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava ali crucificado, pagando pelos pecados daqueles 2 homens. Mas somente para um homem Jesus disse: Hoje estarás comigo no paraíso. E o que aconteceu ali de diferente entre os 2? Um blasfemava e não se arrependeu, e zombava de Jesus e não demonstrou nenhum arrependimento, enquanto o outro se lamentou. Ele disse que eles mereciam aquele castigo, que era justo o castigo que eles estavam recebendo. Ou seja, ele se reconheceu pecador. Ele se humilhou diante do Senhor. Mas Jesus não veio para salvar. Ele morreu ali pelos nossos pecados e pelos pecados daqueles 2 homens. Sabe o que isso nos mostra? Que assim como aquele homem que se arrependeu, nós só seremos salvos diante do nosso arrependimento, diante de Deus. Por isso que é mais fácil pessoas que cometeram crimes, pessoas que cometeram coisas terríveis, se converterem. Esse homem que foi salvo, ele não teve tempo de viver uma vida com Deus. Isso quer dizer que uma pessoa pode ser salva até o último suspiro. Isso nos mostra a bondade de Deus e que Ele trabalha com cada um segundo a sua necessidade. É necessário crer na pregação do Evangelho, aceitar o batismo e ter uma caminhada com o Senhor. Mas aquele homem não tinha mais tempo. Por isso,
uma pessoa pode ser perdoada no seu último suspiro. Porém, nós estamos vivos. Não sabemos quanto tempo ainda temos, mas estamos aqui ainda, certo? Então não espere dar o último suspiro para se arrepender e para clamar por Deus. Se arrependa agora. Creia na pregação do Evangelho. Creia nessa palavra que você está ouvindo, porque essa palavra não é minha. Essa palavra é do Senhor. É do Deus Criador do céu e da terra. Em Atos 3, verso 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, eu sou salvo? Essa questão é respondida por outra questão. Você nasceu de novo? Como faço para ter certeza da minha salvação? Você renuncia todos os dias a si mesmo? Renuncia às suas crenças? Você procura agradar o coração de Deus? Ou você procura fazer aquilo que acha melhor? Como faço para ser perdoado? Confessando o seu pecado ao Senhor Jesus, nos reconhecendo pecadores, nos humilhando diante do Senhor e confessando o nosso pecado a Ele. Existe vida após a morte? Sim, existe a condenação eterna e existe o paraíso. Saiba que Jesus morreu por você. Morreu para que você pudesse ser perdoado de seus pecados. Mas para isso é preciso se reconhecer pecador, confessar o nosso pecado ao Senhor e pedir para que Ele nos perdoe. Se você desejar, faça essa oração agora. Diga ao Senhor: Senhor, eu confesso ao Senhor que eu sou pecador, que eu sou pecadora, que eu tenho muitas falhas, que eu peco diariamente contra Ti. Perdoa os meus pecados, Senhor. Entra no meu coração, faz morada em mim, Senhor. Me ensina a Sua palavra. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser salvo, Senhor. Não me rejeites. Escreve o meu nome no livro da vida. E ajuda-me, Senhor, a viver para Ti, a buscar o centro da Sua vontade e agradar ao Seu coração. A eternidade no céu ou inferno é real ou existe um terceiro lugar? Posso ser perdoado após a morte? Eu acrescentei também mais uma questão que é: existe reencarnação? E para responder a essas questões também, a gente vai ler mais alguns versículos. Em Mateus capítulo 10, verso 28, diz assim: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Em Mateus capítulo 25, verso 34, diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E em Mateus 25, 41 diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui a gente tem a resposta. A eternidade no céu ou inferno é real? Sim, é real. O inferno existe. Mas existe um terceiro lugar? Algumas religiões acreditam que existe o purgatório, ou umbral,
ou algo assim, que é um lugar onde a alma vai para pagar os seus pecados antes de entrar no céu, no paraíso. Então vejamos o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Em Lucas capítulo 16, verso a partir do 22, diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Jesus contou essa parábola para que a gente pudesse entender que não existe purgatório, não existe umbral. O que existe é o céu e o inferno. O tempo de arrependimento é aqui na terra, enquanto respiramos, até dar o nosso último suspiro. O tempo de arrependimento é agora. O tempo de tomar a decisão de crer na palavra de Deus, se batizar e seguir o caminho que é Jesus é agora. A eternidade no céu ou no inferno é real e não existe um terceiro lugar de preparação para que possamos pagar pelos nossos pecados. Jesus já pagou pelos nossos pecados. E assim como aquele homem que estava ao lado dele na cruz, que escarneceu a Jesus e não se arrependeu, nós também, se não nos arrependermos, não estaremos com Jesus no paraíso. Em Hebreus capítulo 9, verso 27, diz assim: Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Em outra versão diz assim: E assim cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Então aqui responde que não existe reencarnação, porque cada pessoa está destinada a morrer apenas uma vez. E logo depois da nossa morte vem o juízo, ou seja, assim que deixamos esse corpo físico, já somos automaticamente julgados. Portanto, seremos julgados pela nossa vida, pelo que fizemos aqui na terra. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E voltando aqui para a história de Lázaro e o rico, quando o homem rico que está no inferno sofrendo pede a Abraão que mande alguém à casa de seu pai para pregar para os seus irmãos, para que eles não caiam no mesmo lugar que ele, Abraão diz no verso 29, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Hoje, o que as pessoas têm é a palavra de Deus. Esta palavra aqui que vocês estão ouvindo. Portanto, o tempo de acreditar é agora. O tempo do arrependimento é agora. Não espere dar o último suspiro para se arrepender, porque pode não dar tempo. Portanto, a eternidade no céu ou no inferno é real sim e não existe um terceiro lugar. Posso ser perdoado após a morte? Não. O tempo do arrependimento é agora, enquanto ainda vivemos nessa terra. Existe reencarnação? Não, porque ao homem foi dado morrer apenas uma vez. E o que você diria a Deus, o Criador de todas as coisas, se estivesse bem na frente dele? Bem, eu tenho uma notícia para você. Você pode dizer o que você quiser a qualquer momento a Deus.
Porque Jesus está vivo, ele te vê, ele te ouve e ele te sente. Abra o seu coração para ele. Ele está batendo à sua porta. Convide-o para entrar. Ele disse em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei, e ele comigo.